Muito bem, a gente está aqui com Igor Lorena, ele que é pernambucano, que é especialista em tecnologia financeira e vem trazer para a gente uma série de luzes para iluminar o caminho de todo mundo que é comerciante. Exatamente, comerciante que lida todos os dias com cartão e maquineta de cartão, não é isso, Igor? É isso mesmo, Adriana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar participando aqui do ClickSend, do podcast da ClickSend. Um bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está em casa assistindo. E a gente trabalha com tecnologia financeira, né, com foco em conciliação de vendas em cartões de crédito. Né? Bem resumidamente, para a gente introduzir o assunto, para o pessoal que está assistindo entender, é a auditoria das vendas dos cartões. Quem tem loja, quem trabalha como profissional autônomo, que de alguma forma faz venda com cartão de crédito, ele precisa conferir se está recebendo tudo certo. Então a gente tem um software que faz essa auditoria e ajuda os lojistas a conferir se estão recebendo tudo corretamente. Muito bem, vamos por partes, né, para o pessoal que está em casa compreender. Quais os principais problemas que um comerciante, seja ele do nível que for, pode ser um comerciante pequenininho, médio ou de grande porte, ele pode enfrentar com uma maquineta de cartão? Basicamente é a gestão. Né? Ele tem que cuidar da gestão financeira dos recebíveis dele. Por quê? Existem algumas situações que são falhas, né, de operadoras de cartão de crédito, e existem situações que são fraudes que ele pode estar passando. E as fraudes não são necessariamente das operadoras, na verdade não são. As fraudes são de possíveis clientes que chegam na loja, como por exemplo fazem a troca da maquininha, a gente vai falar sobre isso, como de funcionários também. Então tem situações que podem fazer com que o lojista esteja perdendo dinheiro e ele precisa ficar atento. O que é muito comum é a gente verificar os lojistas apenas conferindo o que a operadora está dizendo no site dela, o quanto ele tem para receber, e depois ele verifica no banco se aquele valor caiu. Mas ele não verifica se aquele valor estava correto. Será que ele só tinha aquele valor para receber ou seria mais? Será que ali estão todas as vendas? Será que as taxas estão corretas? Então é isso que ele tem que se preocupar e analisar. E como é que funcionam essas taxas? Essas taxas vêm de onde? É do cartão? É da maquineta? É, onde é que surgem essas taxas? Para a gente entender um pouquinho. Isso. As operadoras dos cartões, né, para o pessoal fazer uma diferenciação, o que é operadora, o que é cartão. Né? A operadora é a maquininha, aquela logomarca que você tem ali na maquineta. Não sei para a gente falar nomes, mas tem lá, cada maquininha você tem uma empresa que tem lá o nome na maquineta. O cartão, a bandeira do cartão é aquela logomarca que tem lá no próprio impresso no próprio cartão de crédito. Então as taxas elas são negociadas com as operadoras quando você tem uma loja e você vai fazer a contratação de uma maquineta dessa, a operadora ela vai fazer um acordo com você. Ela lhe faz uma proposta de taxa que é o percentual que eles ganham, né? É o serviço deles. Então, a cada venda, um percentual é descontado e esse percentual está em contrato e tem que ser cumprido. Então, aí, pelo que eu estou vendo, quem lida com maquineta tem que estar alerta a dois tipos de taxas, não é isso? Existe a taxa de administração, que a gente chama, né, que é aquela taxa normal quando você faz uma venda, e existe também a taxa de antecipação. Né? Se o lojista faz uma venda parcelada e quiser antecipar esses valores, ele vai pagar mais uma taxa, porque é mais caro. Né? Operadora, bancos, qualquer empresa financeira que empresta dinheiro ou que faz algum tipo de operação de crédito, ela vive de vender o dinheiro. Então, se você quer antecipar um valor que você tem a receber do futuro, esse dinheiro vai ser cobrado mais caro. A operadora vai te antecipar, então você tem essas duas taxas. E o que é um famoso termo que muita gente fala, que nem é tão famoso assim, mas que eu já ouvi muito, chargeback. Falei certo, é isso? Isso, O chargeback. que é isso? O chargeback é a contestação de uma venda. Né? O cliente ele pode ligar para a operadora dizendo que ele não fez aquela determinada compra, ou porque ele não recebeu o produto que ele comprou pela internet, por exemplo, ou o produto veio errado, enfim. N situações que o cliente pode questionar na operadora para poder receber esse dinheiro de volta, para dizer, olha, não finaliza essa compra, não efetua essa compra, esse pagamento, perdão, porque eu não recebi o produto de forma correta, ou eu não Isso pode, fiz aquela venda. isso pode ser um golpe também, Pode ser um golpe. mas aí é outro assunto. É outro assunto. Aí a gente entra na parte das fraudes. Né? Antigamente você podia contestar qualquer compra. Né? O cliente, qualquer compra que fizesse com cartão de crédito podia ser contestada. Uma compra física, né, presencial, tudo isso podia ser contestado. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, só as transações
online, né, as transações ditas eletrônicas, que são passíveis de contestação. Quais são elas? Compras no e-commerce, compras com link de pagamento, compras que ainda têm de forma por telefone digitado, cartão digitado, então tudo isso pode ser contestado. Mas o que é que acontece quando o cliente faz, né, esse chargeback? A operadora ela não dá razão de imediato para o cliente, ela vai registrar a reclamação dele e vai notificar o lojista. Dizer para o lojista, olha, o cliente da compra X está dizendo que não fez essa compra ou está dizendo que não recebeu o produto. Você tem tantos dias, e aí esse prazo varia de operadora para operadora, você tem X dias para apresentar o cupom dessa venda, a nota fiscal, ou seja lá o documento que a operadora vai pedir, para provar que de fato foi feita e que foi entregue. Se o lojista perder esse prazo, aí sim a operadora estorna a venda para o cliente e o lojista vai perder esse dinheiro. Tem gente que diz que, e aí não é minha praia realmente, é apenas de ouvir falar, é, que nem toda maquineta cobra taxa. O cliente sempre vai pagar uma taxa. Como é que funciona isso? Porque tem várias propagandas, né, de maquineta. Ah, essa maquineta aqui você não paga taxa. Mas só que é uma coisa tão mágica assim, o comerciante fica feliz de verdade com Na isso? verdade, a taxa que eles anunciam, fazem propaganda que o cliente não paga é a taxa de aluguel, né? Porque além de você pagar uma taxa por cada transação, por cada venda que você faz, você tem também, a maioria cobra uma taxa de aluguel pela maquineta, pelo equipamento, né? Tem operadoras que você compra a maquineta, que você paga por ela e aí não paga mais, e tem operadora que lhe dá isenção. Ela deixa a maquineta incomodada, enquanto você, se for cliente deles, você pode usar a maquineta, se quebrar você pode pedir a substituição, mas isso normalmente é atrelado a um determinado faturamento. Então eles colocam também isso em contrato, você tem que ter um faturamento acima de X para poder ter a isenção. E esse é um outro ponto que precisa ser acompanhado pelos lojistas. Por quê? Muitas vezes essa isenção não é cumprida. Então, o lojista, a gente já acompanhou alguns casos de clientes que o lojista tem o faturamento acima do que é exigido no contrato e, na prática, a operadora continua cobrando aquele aluguel. E aí ele precisa estar alerta para poder verificar e, se estiver cobrando de forma indevida, ele questionar a operadora para poder, primeiramente, cancelar essa cobrança e depois ele poder reaver qualquer valor que foi cobrado indevidamente no passado. Muito bem, a gente está conversando com o Igor Lorena, ele que é especialista em tecnologia financeira e também é fundador da Audit Card. Audit Card que socorre muita gente por aí, tira muito comerciante do sufoco e principalmente comerciante de pequeno porte, não é isso? Vamos falar diretamente para essas pessoas quais os sufocos que aquele senhor, aquele comerciante, aquela comerciante do salão de beleza, do armarinho, né, do pequeno supermercado, quais são os perrengues mais comuns para esse tipo de público? Boa, Adriana, vamos lá. O nosso serviço, ele atende qualquer tamanho, qualquer porte de empresa, como você falou, do empresário que tem uma pequena lojinha ou mesmo do ambulante que faz venda com cartão de crédito, até a grande rede de loja. E todos eles basicamente têm o mesmo problema, né? A questão é só o volume, né, de valores ali, mas os problemas são os mesmos. Primeira coisa, ele tem que verificar se todas as vendas que ele fez foram reconhecidas pelas operadoras. Você fez 100 vendas na loja ontem, hoje tem que estar lá no portal da operadora ou através do nosso sistema, você pode verificar se as 100 vendas foram registradas. Por que isso? Porque pode uma venda ter sido recebida pela operadora e não ter sido processada, e aí não entra para pagamento. Ou o lojista pode ter passado pela fraude da troca da maquineta. Imagina Isso um existe pequeno, também. existe também, pequeno restaurante, por exemplo, que tenha 3 maquinetas, uma padaria, e o cliente chega no estabelecimento, ele distrai a pessoa, né, que está lá no caixa e, num determinado momento, ele faz a substituição da maquineta. Então, para aquilo ocorrer, normalmente ele já foi anteriormente no estabelecimento, ele já viu qual é a maquineta que você tem lá e leva um igual. Até o nome que sai no cupom é exatamente o mesmo, porque aquilo se troca com uma ligação para a operadora. A Olha única só. coisa que vai ter diferente entre o teu cupom e o cupom da máquina do fraudador é o CNPJ. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, nenhum lojista fica conferindo durante a Ninguém vai operação olhar. ali, máquina, cupom por cupom, o número do CNPJ. Então ele precisa verificar primeiramente isso, né, as quantidades de vendas. Se isso bateu, aí ele vem
para as demais etapas. Vai conferir as taxas, se a operadora está cobrando a taxa corretamente, vai conferir o chargeback, que você falou, vai conferir cancelamentos indevidos que podem ocorrer, e aí a gente pode adentrar um pouquinho na questão das fraudes. Funcionários, né, a gente já acompanhou isso, o vendedor da loja faz a venda para uma pessoa conhecida dele, para um amigo, e passa o cartão do amigo para poder ter o cupom, botar na gaveta e fechar a venda no sistema, tudo bonitinho. Depois ele pega a maquineta e cancela, para que o amigo não pague a venda. E o lojista, se ele não acompanha os cancelamentos para verificar se estão corretos ou não, ele vai passar batido e aquele valor vai ser perdido. E tem uma série de outras funcionalidades, né, que ele pode acompanhar através do nosso sistema para verificar se está tudo correto. Não é só verificar venda e pagamento, que é o normal que a maioria dos lojistas fazem. Entra no site da operadora, tenho 10 mil para receber hoje. Entra no banco, vê se tem 10 mil. Não é isso. Tem que saber se os 10 mil estão corretos. Conversando fora do ar, o Igor estava me contando um caso de um posto de gasolina, que a gente obviamente não vai dizer o nome do posto, mas que foi um caso muito curioso que gerava um prejuízo recorrente e inimaginável para o dono do posto de gasolina. E não Conta pra era gente. problema de operadora. Pois é. E aí é onde a gente alerta sempre os nossos clientes que o nosso sistema é um sistema de gestão, né, da vida financeira do cartão de crédito da loja, que hoje em dia a maioria dos estabelecimentos, 70% a 80%, são vendas feitas em cartão de crédito. Então você tem que estar de olho nisso, porque é 80% do seu faturamento que está na mão de uma empresa terceira, que é a empresa do cartão de crédito. E você tem que acompanhar isso. E quando você acompanha isso com um sistema como o da Audit Card, você tem outras possibilidades que não só auditar a operadora, mas você consegue gerar relatórios, fazer consultas, que você consegue identificar fraudes internas. Esse caso do post que você citou foi uma dessas. Um cliente nosso, ele tirou através dos nossos relatórios, um relatório de vendas por cartão. Ele queria saber quantas vendas cada cartão tinha feito no posto dele. E aí chamou a atenção porque teve um determinado cartão que chegou a ter 8 vendas num único dia. Num único dia. Num único dia, o mesmo Certo. número de cartão fez 8 vendas no estabelecimento. No posto de gasolina, ou seja, o camarada estava gastando a gasolina e voltando, né? Teoricamente. Foge completamente do perfil, né, de cliente de posto de gasolina. Ninguém vai 8 vezes no posto. Mesmo que tenha loja de conveniência, mesmo que tenha troca de óleo, você não vai 8 vezes no posto. Na verdade, de estabelecimento nenhum. Você não vai 8 vezes no supermercado, você não vai 8 vezes no restaurante, isso foge. Mês a gente vai 8 vezes no posto. E aí, o que é que ele fez? Ele pegou, através do nosso sistema, a relação dessas vendas, foi olhar data e hora, e aí ele foi olhar as câmeras de segurança dele. E ele verificou que em todas essas vendas era sempre o mesmo funcionário que estava passando o cartão. Era o mesmo frentista. Resumo da história é que eles foram conversar com o funcionário, apertaram o cara e descobriram que ele era agiota. O que é que ele fazia? Sempre que alguém pedia dinheiro emprestado para ele, por exemplo, algum amigo dele chegou lá e pediu R$2.000 emprestado. Ele não tinha isso em caixa. E aí, todo abastecimento que chegava no posto em espécie, ele botava o dinheiro no bolso e passava o cartão dele. Por isso, as 8 vendas no mesmo número de cartão. Ele fazia caixa com os abastecimentos pagos em dinheiro. Então, o dono do posto, que era para estar com pagamento no dia, em dinheiro vivo, sem pagar, inclusive, taxa da operadora, só ia receber com 30 dias, porque ele passava no rotativo, e ainda perdia a taxa da operadora. Então, não tinha nada errado com a transação em si. A transação foi feita, foi autorizada, foi cobrada a taxa correta, a operadora pagou no dia certo, mas o problema era interno. Fantástico isso. Então, você, né, presta muita atenção. A gente está trazendo aqui informações a partir de agora que batem no seu dia a dia, que batem no seu bolso, que é de interesse pleno para você que é comerciante, tenha você o porte que tiver. E a gente está conversando com o Igor Lorena, ele que é fundador da Audit Card e especialista em tecnologia financeira. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho e já já a gente volta.